Eu não sei se você já ouviu a frase: quando o meu mal for velho, o seu será novo. Essa é uma frase que eu ouvia de vez em quando eu conversava com meu pai. Morei com ele até os 22 anos, depois eu fui morar com a minha mãe. Mas na época que eu era adolescente, que dava muito trabalho e era algo que é mesmo da fase, não estou dizendo aqui que todo adolescente dá trabalho, mas realmente é uma fase extremamente difícil, a gente se sente perdido, cheio de conflitos. E na minha época eu era meio rebelde. Já bebia, já fumava, pintava meu cabelo de tudo quanto era cor, adorava uma farra, coloquei piercing, fiz tatuagem. E aqui eu tô falando de uma época que nem existia essa coisa de redes sociais. Era uma época bem diferente comparada a hoje. O que a gente tinha pra fazer era viver a vida. Eu vivia pra cima e pra baixo de bicicleta, andando, saindo. E por conta daquela época, das coisas que eu fazia, era comum que as pessoas, a vizinhança, não todos, mas alguns que moravam ali perto, metessem o pau pra falar de mim. Tinha a questão de ser gay, que o preconceito era muito forte, mas também das coisas que eu fazia. Eu era meio atrevido, digamos assim, e era uma época em que os meus pais, às vezes, se preocupavam muito mais com o que os outros achavam do que como eu estava me sentindo, o que estava acontecendo comigo. Por conta disso, eu sempre ouvia comentários que, fulano estava falando isso de tu. Isso aconteceu inúmeras vezes, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não prestava. E enquanto essas pessoas elas faziam isso, deixavam de olhar para a própria vida, cuidar dos próprios filhos, que na época eram crianças, e direcionava a atenção para focar na minha vida, se incomodar com o que eu fazia ou deixava de fazer. Os filhos dessas pessoas cresciam e uma hora iam se tornar adolescentes e adultos. E com o passar dos anos, quando eu ia visitar o meu pai, já depois de adulto, conversando com ele sobre as várias coisas, eu perguntava, como é que estavam as pessoas ali do bairro, os vizinhos. Ele ia me contando algumas situações que eu ficava chocado. E aí eu dizia, Bainho, já pensou? Na época, o povo metia o pau em mim, vivia falando de mim. Muitas vezes diziam coisas que eu nunca nem fiz. Achava todo mundo ali, me julgando. Eu era assunto na boca da maioria das pessoas naquela época. E aí ele me dizia, meu filho, realmente, aquele ditado, quando o meu mal for velho, o seu será novo. Isso é uma das coisas mais certas que existe. Não tem para onde correr. Quando você deixa de cuidar da sua própria vida para cuidar da do outro, você acaba esquecendo com o que tem dentro de casa. Se prepare que uma hora a conta chega. E eu vi todas as pessoas que falaram não só de mim, mas de amigas minhas próximas. Eu tinha uma vizinha que vivia falando dela, dizendo, que aquilo é uma quenga. Vocês acreditam que com o passar do tempo, essa minha amiga demorou para engravidar, teve filho, tudo tranquilo. E quantos filhos dessa vizinha que eu tinha? Tudo o que ela julgava e criticava na minha amiga, os filhos dela, as filhas delas pagaram. Tudo. E num nível bem pior. E eu tô falando isso, não é achando bom não, porque eu sou uma pessoa que eu não acho bom outro, o outro tem que se lascar mesmo, ou tem que se fuder mesmo, não gosto desse tipo de coisa não, porque aquilo que eu emano pro outro, pro universo, volta pra mim. Eu prefiro mandar boas energias, coisas boas. Talvez você até conheça, próximo a você, situações parecidas de pessoas que viviam olhando a vida dos outros. E quando foi lá na frente, os filhos estavam fazendo pior, coisas bem piores do que você fazia. E isso eles não observam, não. Teve pessoas que foram presas e se envolveram com tráfico, roubo, tudo que você imaginar. E eu não fiz nada disso na minha época. Só tava ali, vivendo a minha vida, um cara gay, gostava de beber, de fumar, pintava meu cabelo de tudo quanto era cor. Tava ali, vivendo ali aquela minha fase confusa. E não tava preocupado com a vida de ninguém, apenas estava vivendo. Mas muitos estavam ali, focados na minha vida. E aí eu sempre conversava com meu pai sobre essas coisas e ele me dizia isso. Quando o meu mal for velho, o seu será novo. Se você vive olhando para a vida do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, ali julgando, criticando, apontando, tenha certeza que lá na frente a conta vai chegar para você. E talvez você não perceba porque você vive no automático e não se atenta às coisas que vão acontecendo na sua vida. E muitas vezes a gente fala as coisas e esquece. Só que a vida ela não esquece não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Voltar a nossa atenção para a própria vida. Olhar para nossas questões. Olhar para o que realmente importa. E deixar de estar se importando com o que não tem nada a ver com a sua vida.
com o que não diz respeito a você. Porque quanto mais você julga, mais você vai fazer. Por mais simples que seja, não jogue praga pra ninguém não. A vida por si só, ela se encarrega de fazer as coisas. É como eu até brinco com minha mãe. O karma, maninha. Olha o karma. Porque o karma necessariamente não é algo negativo, né? A gente às vezes se associa que karma está relacionado a algo negativo. E não. Se eu sou uma pessoa gentil, prestativa, desejo o bem das pessoas, o meu karma vai ser igual. Na medida que eu plantei. Agora, se eu sou uma pessoa que vive julgando os outros, olhando a vida dos outros, apontando, criticando, falando mal, desejando coisas ruins, o karma que você vai ter é igual. Não tem como ser diferente. Então, quando eu falo de karma no meu dia a dia, claro que eu geralmente uso num contexto, né, das coisas ruins assim, ou conflituosas, porque é o mais comum. Quando alguém me conta, Michel, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, eu digo, foi mesmo, mas rapaz, aí eu lembro das histórias, das coisas que aquelas pessoas falavam. Eu digo, mas rapaz, o karma é foda. Não brinque não. Então assim, muito cuidado com o que você diz, a vida é sobre você, foque na sua vida, não se importa com o que as pessoas vão falar, uma hora a conta delas chegam e tá tudo bem. E é isso que eu queria compartilhar aqui, trazer essa reflexão que eu tive esses dias sobre esse assunto. Eu estava lembrando do meu pai, ainda tem uma saudadezinha da época que a gente conversava, que eu falava sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, mas eu sei que de onde ele está agora, ele consegue ver como eu estou. Às vezes eu converso com ele em pensamento, em oração. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para compartilhar essa reflexãozinha sobre quando o meu mal for velho, o seu será novo. Porque isso é uma das coisas mais certas desse mundo. E a gente precisa lembrar sempre de evitar estar julgando a vida alheia. É isso. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos num próximo vídeo. Um abraço.